E aí, saindo dali, você já foi trabalhar com previdência, seguro ou Não, não? não, Vitão. Eu saí do banco, com 22 anos, eu abri, linkando já a minha saída, eu abri uma empresa que eu prestava serviço dentro de concessionárias. Então, o ramo automotivo que o Gui comentou, eu tinha uma empresa que fazia toda a parte de preparação veicular. Por exemplo, você vai e compra um carro zero, tem toda a preparação, o carro ele vem todo cheio de plástico, Mas sujo, toda essa preparação para entrega. Isso, carro zero. Carro zero e usado. E dependendo de onde vem os carros zeros, o trabalho era 3 vezes pior do que os usados. que usado. Muito mais. Vixe Maria. Existe o estado que vinha alguns carros. E quando eu estava para realmente sair do banco, eu consegui fechar um contrato com uma grande concessionária, que foi assim, o coração Porque até então do que a minha empresa prestava. você estava tocando paralelo os projetos. Eu estava tocando, foi assim, foi rápido, Gui. Eu tive a ideia de abrir essa empresa e assim, num único mês, em 30 dias, eu fechei esse contrato, foi quando eu decidi realmente. Mas você já tinha contato com o pessoal? Tinha, porque o meu pai, ele era financeiro de uma empresa do mesmo ramo, só que uma empresa muito grande, que inclusive até hoje atende diversos grupos. De uma empresa que preparava carro. Que prepara Ele carro. era financeiro numa empresa dessa. Numa empresa dessa. E os donos, por ser muito amigos do meu pai e também me conhecer, falou, se o Gi tem essa ideia mesmo, tem algumas empresas que nós não vamos pegar, mas assim, é uma briga dura, porque várias outras empresas queriam pegar. Porque assim, geralmente quando você pega um grupo para fazer a preparação, não é uma loja ou 2 lojas. Vou dar um exemplo, você tem grupos que tem 50 lojas só em São Paulo, desde multimarcas até autorizadas. Então o difícil era isso, como é que você vai entrar hoje? Eu fecho lá um contrato com um grupo, sem ter estudado tanto, né, o dia a dia, a rotina, os funcionários, como que vai... assim, eu entrei nesse negócio só pela vontade de ser empreendedor, mas sem ter estudado nada. E meu pai me dava muita informação. Só que é uma informação rasa, não pela vontade dele, mas porque eu não vivi aquilo, né? Hoje eu sinto na pele como a vivência da coisa, ela é 99% de qualquer diploma. Total. Total, cara. Total. Eu posso não saber preparar, polir o carro igual um funcionário meu fazia, mas eu sabia o que ele estava fazendo. Eu estava ali com ele, né? Eu acho que é isso que, depois de um ano de empresa, eu comecei a ter mais casca. Então, nesse pequeno espaço de tempo, eu abri a empresa, tive um grande sócio, a gente conseguiu fechar com 2 lojas, aí foi feita essa transição. E por que eu estava comentando é complexo você entrar em grandes grupos? Porque cada loja tinha um quadro de funcionários, um quadro equipamentos, então era maquinário para preparação, politriz, VAP, era tudo que você imaginava. A loja não cedia nada, só cedia o espaço. E geralmente tinham vendedoras na loja para vender o nosso serviço. Então eu tive que preparar a vendedora, preparar funcionários, ter toda a parte de equipamentos e não aceitar alguns contratos, porque eu não tinha capital. Era um negócio que você falava, cara, eu não tenho caixa, não tenho capital, eu tenho a famosa continha do capital de giro aí que você tinha que fazer. Exato. Que hoje, assim, para mim é o coração de qualquer coisa que você vai abrir. Então hoje eu vejo assim o risco que foi, né, quando eu abri essa empresa. Abriu sem capital. Eu abri sem capital. Eu tive uma rescisão do banco que me manteve por alguns meses. Eu lembro que eu quitei o carro, acabei vendendo ele logo depois para conseguir manter. Por quê? Em cerca de 6 meses eu estava atendendo 6 lojas e eram lojas grandes, então eu cheguei a ter 45 funcionários, eu tinha 23 anos de idade. Né? Desses 45 funcionários, a grande maioria é de 18 a 22 anos, que eram lavadores, preparadores de veículo, um ou outro bem mais velho, que era mais complexo lidar ainda, né? Porque os olhos eram, pô, o que é esse menino? Só que, cara, esse foi, pra mim, acho que uma das
das grandes vivências, assim, das empresas que eu tive, que hoje me trazem uma tranquilidade para lidar com pessoas. Como eu lidava com esses funcionários, cara. Eu não fazia um ar de amigo, muito pelo contrário. Eu sou um cara que sempre prezei pela sinceridade, pelo papo franco. Aprendi isso em casa, não existe relacionamento sustentável sem diálogo, sem saber ser criticado. Então eu aprendi com esses meninos a como fazer o dia a dia ser mais leve, porque era muito complexo.